Ao ler o conto A Igreja do Diabo, a gente pode perceber diversos aspectos ao longo dele, como no enredo, que apresenta diversos pontos como o cansaço do diabo por sempre ficar com as sobras dos princípios divinos e com descuidos e obséquios humanos, ou seja, ele sempre ficava com o que não era da religião e vivia de deslizes humanos. Ele também era humilhado com o seu papel avulso e por isso ele resolve fazer a sua própria igreja para poder competir e acabar com todas as outras religiões. A igreja que ele propõe ela é universal, que inclui a todos e era formada de ideais opostos às outras religiões, como a pregação dos pecados e a da não restrição, como na frase: há muitos modos de se afirmar, há um só modo de negar, extraída do conto. E quando o diabo ele vai ver Deus para comunicar o seu plano, a gente também pode perceber uma inversão de papel entre Deus e o diabo, no qual o diabo ele disserta sobre a moral, enquanto Deus apenas escuta, dando até respostas irônicas e murmuradas. A gente também percebe respeito entre os dois e a presença de uma metáfora, sendo ela do manto de seda com franjas de algodão, que consiste na contradição do homem, que é a prática do pecado mesmo com os princípios religiosos. Depois, quando o diabo ele desce à terra e começa a pregar a palavra da sua igreja, ele usa argumentos da sua pregação dos pecados como princípio, apresentando um ponto de vista dos pecados. Ele se justifica nas bases de história, arte e lógica, se assemelhando nas pregações de Jesus através das parábolas. O enredo ele também faz uma crítica implícita à propaganda da comercialização de valores e princípios pelas igrejas. E para finalizar, ao atrair muitas pessoas e com o tempo ficando maior que qualquer outra religião, o diabo, que a princípio estava contente, ele percebe que as pessoas não estavam usando, que ainda estavam usando seus antigos valores às escondidas. E aí ele vai se ter com Deus. E nesse momento há a evidência da contradição humana, como uma mensagem final. A substituição do manto de seda com franjas de algodão por um manto de algodão com franjas de seda, que Deus já estava conformado com isso. A gente também pode ter algumas considerações sobre o conto. O conto ele possui uma pegada pessimista, na qual o homem ele é mau, muito suscetível ao pecado e ao abandono de seus princípios, fazendo uma mudança para o lado mais vantajoso. Ele é um conto moralizante que se assemelha às fábulas em alguns aspectos, e ele também faz críticas às igrejas nos quesitos de exclusivismo e comercialização de valores. E ele apresenta uma semelhança entre Deus e o diabo, sendo os dois irônicos com máscaras de bondade. Sobre o narrador